anime é Megami no Café Terrace. Kasukabe Hayato é um jovem universitário que decide voltar para sua cidade natal ao descobrir que sua avó morreu. No entanto, ao chegar na loja da família, ela já estava sendo ocupada por 5 belas garotas. Depois deles conversarem civilizadamente, as garotas descobrem que Hayato era o neto que a velha tanto falava e as garotas eram parte da família que ela considerava. Por isso, tinham o direito de viver ali. Diferente de Hayato, que não tinha direito algum depois de ter passado 3 anos sem entrar em contato com a própria avó, e mesmo assim ele queria chutar as 5 garotas de lá. As garotas conversam sobre o que devem fazer para resolver isso. Elas iam ser chutadas e não tinham mais para onde ir. Hayato planejava demolir o café e transformá-lo em um estacionamento para conseguir um bom dinheiro. Ryu, a mais velha das garotas, tem uma ideia perversa para lidar com Hayato. Não terá como ele resistir a 5 lindas garotas. Enquanto isso, Hayato quer a todo custo expulsá-las da casa. Uma das garotas aparece na porta do quarto dele. É Ouka, vestida com seu uniforme do café e tratando Hayato carinhosamente como mestre, assim como as garotas combinaram. Mesmo o homem não caindo nas armadilhas delas, ele aceita o jantar que ela diz que vai preparar. No entanto, Ouka nem sabe cozinhar. Depois desse fracasso no plano, é a vez de Ami agir. Ela aparece na frente de Hayato com uma roupa minúscula. No entanto, ele não se sente nem um pouco atraído ou afetado com isso. Agora as garotas jantam sozinhas e animadas, ignorando a presença de Hayato tanto quanto ele ignora elas. Depois de comer, Hayato vai tomar um banho e estranha a tranquilidade que tem. Ele esperava ser atacado a qualquer momento, mas Ryu está preparando uma armadilha. Ela estava embebedando a garota mais tímida que se torna uma completa danada quando está bêbada. Ono finalmente é solta no quarto de Hayato e Ryu espera conseguir alguma coisa para usar contra o homem, mas Ami chega antes para impedir que sua amiga seja atacada e estraga o plano. Na manhã seguinte, Ono serve um café da manhã para Hayato. Ela não se lembrava de nada do que aconteceu na noite passada. A campainha então é tocada e Hayato recebe 2 homens para tratar de negócios. Ele ainda está decidido a demolir o café. As garotas apenas assistem sem poder fazer nada. E quando um dos homens arranca a placa do café, faz Hayato se lembrar de quando sua avó finalmente o abriu. Ele ainda era pequeno e as lembranças fazem ele ficar comovido. As 5 garotas observam isso. Quando Hayato está tranquila em seu quarto, Ouka invade de repente trazendo a única comida que ela sabe fazer e foi a avó que ensinou. A velha queria que alguém fizesse a comida preferida de Hayato caso algo acontecesse com ela. Para ele, aquela comida fedia a pobreza, como sempre fedeu. A verdade é que Hayato foi para uma faculdade em Tóquio para que se desse bem na vida e ajudasse a sua avó com os agiotas. Ouka vê que ele não é tão insensível quanto ela e as outras pensavam. Depois, Ouka pega ele lavando a louça. Hayato quer saber se os jantares que as garotas tinham com a velha era tão animado quanto aquele que ele viu. Até a hora em que a velha estava para morrer, ela riu com as meninas. Hayato fica satisfeito ao saber que a sua avó morreu se divertindo com a família dela. Isso é o bastante para ele se decidir. Hayato analisa todos os livros de contabilidade do café e fica surpreso pelo café ainda não ter falido antes. Ele decide que no lugar de sua avó, é ele quem vai gerenciar o café durante suas férias de 1 ano da faculdade. Se até lá eles não obtiverem sucesso, Hayato vai continuar com seu plano de demolir o café e transformá-lo em um estacionamento. Cada uma das garotas concorda com Hayato, e Ouka é a mais difícil de todas. Já que eles vão morar juntos agora, Hayato decide dividir as tarefas de casa entre eles. Mas tirando Ono, eram todas garotas preguiçosas e que não sabiam fazer nada. Isso já tira a paciência de Hayato porque aquelas garotas não serviam pra nada. Era a avó que fazia todo o serviço por elas e o homem pergunta se elas não foram responsáveis por enterrar a velha mais cedo. Ainda assim, Hayato coloca todas para trabalhar. Elas fazem tudo reclamando de qualquer jeito. E enquanto as garotas limpam a casa, Hayato ficou responsável por lavar as roupas. Mas após ele ousar tocar nas pecinhas delas com tanta naturalidade, o homem é obrigado a limpar a loja sozinho como punição. Ele faz o trabalho todo reclamando das garotas folgadas que tem em casa. Você moraria em uma casa com 5 garotas desse jeito para receber carinho, mas você teria que fazer tudo de casa? Deixa nos comentários e já aproveita para se inscrever no canal e ativa o sininho. Depois que Hayato termina de limpar o chão, Ono chama para jantarem juntos, como uma família. Antes deles começarem a comer, Ami chama todos para mostrar que as cerejeiras do jardim já estão florescendo. Depois disso, eles comem como uma família, que foi a promessa que fizeram para a avó.
Durante o banho de Hayato, Ouka aparece de repente sem esperar que o banheiro estivesse ocupado. Ami aparece logo depois para fazer o seu trabalho de proteger as garotas da casa. Hayato reúne as garotas para mostrar o seu café que ele fez usando a técnica que aprendeu observando a sua avó. Mas o seu café foi um desastre, ele foi reprovado por todas. Então Hayato passa um tempo treinando, mas ainda falha. Ele não conseguia esquecer o que Akane falou do seu café. E por falar nela, ela estava esse tempo todo na loja ouvindo ele falar sozinho. Akane mostra como se faz um café decente do jeito que a velha ensinou, e ele pede para que seja ensinado a fazer também da mesma forma. Porém, ela decide humilhar o homem antes de ensinar. Ryu tem a missão de sair com Hayato para cumprimentar algumas pessoas. Eles precisavam avisar os parceiros de negócios que vão reabrir o café, e Ryu foi a melhor escolha para a tarefa. Ela faz um ótimo trabalho em cumprimentar os trabalhadores e em humilhar Hayato. No final, os dois param em um santuário. A vovó ensinou que sempre que eles iam começar algo novo ou diferente, deveriam relatar aos deuses do santuário mais próximo. No final, Ryu dando um sermão em Hayato pela forma desrespeitosa em que ele cumprimentou os parceiros de negócios, ele aceita a bronca e promete que irá melhorar. Então o homem volta para falar com todas mais uma vez, e dessa vez da forma correta e educada. Ryu mostra sua pecinha a ele como recompensa e Hayato vai de arrasta pra cima ali mesmo. Um tempo depois, Hayato tem mais um pequeno desentendimento com Ouka que implica com tudo que ele faz. Então mais tarde ele leva mais uma bronca de Ryu. Ela quer que os dois tenham uma boa relação para o ambiente de trabalho ser melhor. Hayato tenta pensar em algo que possa fazê-lo se dar bem com Ouka, e Akane sugere que ele apenas comece a elogiá-la. No entanto, ele falha na tentativa, então os dois acabam brigando mais uma vez. Mais tarde, Hayato flagra Ouka usando o uniforme do café que a avó tanto elogiou. Ele também tenta elogiá-la e acaba se enrolando, mas parece funcionar, porque Ouka fica completamente mansa com o elogio, embora ele esteja falando apenas do uniforme. É por isso que Ouka estava tão agradecida. Os uniformes foram feitos por ela. Ela retribui elogiando o café de Hayato que está melhorando, e os dois terminam bem. Hayato se reúne com as garotas mais uma vez para tratar de assuntos sobre o café que será reaberto no dia seguinte. Ele dá até um pagamento para todas elas, já que os investimentos que ele fez desde o ensino médio têm subido. Porém, Ami, a mais cheia de energia, estava mais quieta que o normal. Só depois Hayato descobre que Ami destruiu suas coisas acidentalmente e ele acabou falido por não conseguir vender suas ações a tempo. O terraço do Café Família finalmente é aberto, mas eles não têm nenhum fundo, então todos precisavam se esforçar para que as coisas dessem certo. Os primeiros clientes aparecem e o café de Hayato é elogiado e comparado ao da antiga proprietária, a avó, fazendo ele se sentir realizado. Mais e mais clientes chegam e tudo ocorre bem na reinauguração do café, até chegar um cliente que Hayato conhece bem. Era Fuwa, o agiota que humilhava sua avó, o motivo de Hayato ter ido estudar em Tóquio para vencer na vida. Todos eles tentam manter a calma e a compostura diante do homem arrogante. Hayato até se força a se curvar em respeito e agradecer por tudo que o homem fez, mas o velho não facilita as coisas e diz muita besteira que faz Hayato se contorcer de raiva. O garoto se prepara, mas era para impedir as garotas de avançar no velho. Fuwa até reclama do uniforme das meninas, então Hayato finalmente manda o velho se retirar e ameaça denunciá-lo por assédio. Os outros clientes viram tudo e iam testemunhar contra Fuwa, e o velho vai embora cheio de ódio. As garotas elogiam a compostura de Hayato e se desculpam por perderem o controle. Enquanto isso, Ono está na entrada jogando sal grosso para espantar as pragas em seu primeiro dia de reinauguração do café. Já faz uma semana que o café reabriu e não havia aparecido muitos clientes. Hayato estava tenso com isso e ainda mais por seus investimentos terem afundado e eles estarem sem fundos para operar o café. Durante o jantar, a família decide os planos para o festival de cerejeiras que logo irá acontecer. Ouka tem a ideia de mudar o uniforme para a primavera, e Ono tem a ideia de mudar o cardápio do café para a mesma estação. Hayato acha a ideia de cardápio novo brilhante. Então, logo depois, Ono e Hayato dão início à mudança. A sugestão da garota é criar biscoitos com licor de cereja, e o homem imediatamente fica preocupado pela garota e sua fraqueza por álcool. Enquanto cozinham, os dois conversam sobre a paixão dela
ela por cozinhar e por aroma. Ono parece finalmente ter sido afetada pelo álcool e de repente se agarra a Hayato, apaixonada pelo cheiro do suor dele. Ryu chega na hora para impedir o avanço de Ono. As mudanças que Oka fez no uniforme foram sutis. Ela apenas adicionou babados na saia e flores de cerejeira na tiara. Hayato aparece de repente depois de fugir de Ono. Ele toma a tiara de flores para cobrir a garota, que já estava totalmente sem nada, e logo depois recebe uma punição. Depois de não conseguir criar nenhuma receita nova com Ono, Akane só agora diz que tinha uma receita com ar de primavera que ela preparou com a avó. Após muita luta, o dia do festival de cerejeiras finalmente chega, e Ami está mais animada que nunca, fazendo a paciência de Hayato ser testada. Já Oka havia caído no sono e quase morre nas mãos de Ami. Enquanto isso, as outras garotas estavam cuidando do café. Oka volta do banheiro sendo importunada por alguns caras. Eles causam confusão na frente da barraca de Hayato, mas os outros comerciantes ajudam a espantar os três. O garoto recebeu todo o apoio dos conhecidos gentis de sua avó. E durante o jantar daquela noite, a família comemora pelo sucesso que foi os negócios. No dia seguinte, em mais um dia no festival, os caras de ontem fizeram um estrago na barraca do Terrace Café. E para piorar, Hayato descobre que um dos caras é neto daquele velho dos infernos. Os outros comerciantes se ofereceram para ajudá-lo, mas Hayato não quer causar mais problemas a ninguém e decide retirar a sua barraca. Oka se sente responsável por levar os delinquentes até lá e se desculpa profundamente por tudo que causou e por terem que retirar a barraca. No entanto, Hayato tomou a decisão de retirar a barraca do café, mas não disse que havia desistido. Nunca que ele sairá derrotado assim. Hayato leva as duas para o depósito da loja, onde tinha um carrinho de comida que sua avó usava antes de abrir o café. Era isso que eles iriam usar, então Oka o enfeitou com flores. Eles entram em ação e já recebem vários clientes graças a Ryu, que postou nas redes sociais. Oka fica preocupada com o estoque acabar, mas Hayato já estava preparado para isso. E logo Ami chega com uma mochila cheia de materiais para venda. Prontamente, Oka é elogiada por seu design do uniforme da barraca. O cliente pede vários cafés para mostrar seu apoio para a carreira de design que Oka quer seguir. Quando os três voltam para casa no fim do dia, encontram o trio de paspalhos no caminho. Não demora para Hayato tomar um soco na boca. No entanto, diante da lei, Ami pode surrar os três em legítima defesa. No último cara, ela sente uma fraqueza e quase é atacada, mas Ami usa uma arma que Oka criou para ela e finaliza o garoto com um poderoso Shoryuken de Street Fighter. Yato eleva a moral das garotas dizendo que são de uma gangue feminina, em que a cachorra irada Oka é a líder. Se fosse ela lutando, os três estariam mortos. Os caras fogem depois de ouvir isso. Hayato estava gravando a conversa toda. Ele só se deixou apanhar para que o trio não destruísse o carrinho que Oka teve o trabalho de enfeitar. Depois do festival, o café recebeu mais clientes e só uma das garotas para servir não estava dando conta. Ryu logo aparece para ajudar nos pedidos, sabendo que iriam precisar. Depois do longo dia de trabalho, eles jantam juntos e na hora de dormir, Hayato encontra Ryu ainda acordada, trabalhando na divulgação do café nas redes sociais e também faz novos planos para ele. Hayato questiona o motivo dela estar se esforçando tanto nesse trabalho, se está fazendo apenas um bico. A garota confessa que foi salva por esse café e foi graças à vovó que ela pode continuar sendo quem é agora. Então, Ryu vai fazer de tudo pelo café e tudo o que for possível para trazer mais clientes de quando a velha estava ali. Ela acaba tendo uma crise emocional quando Hayato pede para maneirar no trabalho. Ryu pensa que ele acha o esforço dela ridículo, mas o prota só estava preocupado. Ela não iria aguentar nem um ano se seguisse esse ritmo. Hayato pede para a garota ter mais confiança nele, que ele vai reerguer o café. Enquanto isso, ela pode viver a vida. As palavras dele fazem Ryu se lembrar da vovó e isso faz ela chorar. Durante a manhã, a família faz planos para o café, que tem um número de clientes aumentados cada vez mais. Akane deixa eles se resolverem e vai resolver o próprio assunto, aproveitando o dia de folga que tem. Nos dias de folga, Akane faz show sendo guitarrista e vocalista de uma banda. As outras garotas já quiseram vê-la se apresentar, mas Akane diz que não tem nada de especial em sua banda. Ela nunca contou o nome nem onde ela faz as apresentações. Ryu suspeita que na verdade ela esteja trabalhando com algo duvidoso. Ami inocente
triste como é, imagina que seja vendendo lutas. Hayato sai para comprar uma torradeira nova que eles estavam precisando e acaba ouvindo duas garotas falarem sobre uma certa Akane que canta muito bem. Ele não dá muita importância. No entanto, mais tarde ele assiste a garota detonando no show. Ela é tão boa quanto disseram e recebeu vários elogios no fim do show. No caminho de volta, Hayato descaradamente mostra sua presença depois de ter assistido ao show. Akane fica muito envergonhada com isso e mais ainda quando ele comenta sobre a experiência. O prota promete que não vai falar para ninguém sobre o ocorrido, mas não vai deixar a oportunidade de implicar com ela. Hayato fica curioso com o motivo de Akane não querer que as outras saibam, já que elas querem tanto ir no show da amiga. Ela só não quer que as outras vejam por vergonha, embora Hayato acredite que não seja bem assim. Ele vai impedir o café de falir para que Akane viva seu sonho de artista. Ela diz que só faz por diversão e nada do que faz tem algum sentido. Hayato sabe que ela está mentindo. Alguém que não leva a música a sério não seria capaz de emocionar o coração daqueles que ouvem. Pelo menos o prota se emocionou, tanto que se viu na obrigação de comprar um CD da banda. E isso traz a felicidade para Akane. Uma semana depois é mais um dia de folga das garotas. Elas aproveitam um dia que está com tempo ótimo e fresco. Também comem juntos um bolo que não foi vendido no dia anterior. E o melhor do dia é que Hayato não está em casa, então elas podem falar mal dele o quanto quiserem. Até mesmo sobre a sexualidade duvidosa que ele tem, que apesar de morar com várias gatinhas, ele não reage. Ono acha que é porque ele está preocupado demais com o café, mas Hayato já teve várias oportunidades com elas e mesmo assim não mostrou interesse. Ono acredita que ele pode entrar no clima se uma delas está em cima dele, e todas concordam que isso não vai acontecer porque nenhuma delas vai fazer isso. Ryo de repente se pergunta o que Hayato vai fazer depois, mesmo se o café continuar dando certo. Ele não vai poder ficar lá para sempre por causa da faculdade em Tóquio. Ono dá a hipótese que Hayato pode se casar e comandar o café com a ajuda da esposa, que no caso não seria nenhuma delas, porque jamais se casariam com ele. Mas Ami é a primeira a se candidatar para ser esposa do garoto. Ela está mais do que feliz em fazer isso. Mas ele provavelmente não quer, depois de chegar e ser agredido gratuitamente por ela. Hayato persegue Ami com toda a sua fúria. Um dia, Ryo chega em casa e não encontra ninguém, mas começa a ouvir Hayato e Ono conversarem sobre ser a primeira vez dele e a garota dizer que não iria caber. Ryo vai olhar desesperado o que estão fazendo e só estavam fazendo sanduíches e Hayato cortou o tomate grande demais para caber dentro do pão. Sanduíches que estão bem feios a propósito. Realmente é a primeira vez de Hayato fazendo aquilo. Ryo vê o garoto todo feliz ao receber um pequeno elogio de Ono e resolve fazer o mesmo, recebendo a gratidão dele. Mas lembra que não deve ser tão doce com o garoto. Enquanto isso, Ami estava treinando seu Hadouken na praia, sendo assistida por Ouka. Ryo é deixada de lado enquanto Ono ensina pacientemente Hayato a preparar o sanduíche. A outra garota se intromete para dizer que o sanduíche da vovó era muito ultrapassado e deveriam mudar o cardápio para o mais atual. Hayato concorda com Ono, mesmo nunca tendo comido o sanduíche da vovó. Então Ono diz que vai fazer um para ele provar e Ryo vai fazer um para o gosto dos mais jovens. Seria uma grande disputa. No entanto, quando elas terminaram de preparar os seus sanduíches, Hayato já estava cheio dos que ele fez errado. E então ele vai descansar sem provar nenhum dos dois. A verdade era que ele se recusou a fazer uma escolha que deixaria uma das duas ofendidas. No jantar, as duas garotas elogiam o sanduíche uma da outra, enquanto Ami fica com os restos que Hayato fez, já que ela se contenta com qualquer coisa. A garota amou o sanduíche horrível dele. Outro dia, Ouka vai relatar o comportamento estranho que Ami vem tendo. A garota está agindo como uma pessoa normal e isso é muito estranho dela se fazer. Ouka suspeita que ela tenha batido a cabeça bem forte em algum lugar e está muito preocupada com o estado da amiga. No fim do expediente no café, Ami se oferece para limpar no final, fazendo Hayato concordar que ela não está normal. Ele até pergunta se Akane sabe de alguma coisa. O motivo de Ami estar assim é porque perdeu uma luta de karatê dias atrás. Hayato chama a garota para conversar e Ouka fica chocada ao saber que Ami perdeu uma luta, sendo que ela nunca perde para ninguém. Ela perdeu para uma pessoa que foi escolhida para representar o Japão nas Olimpíadas, então não pode exigir muito de si mesma, mas serviu para Ami aprender uma lição. Hayato dá um conselho importante que faz Ami pensar no que errou. Ela tem uma cabeça simples e estava pensando apenas em fazer suas técnicas, ao invés de focar em vencer como fez contra os delinquentes. Ela só perdeu porque tentou usar um Hadouken contra o oponente, então levou uma na jaca. Dessa vez ela vai usar outros golpes do Street Fighter. Ami volta ao normal e até quebra o notebook novo de Hayato, fazendo ele virar o demônio. Ouka ajuda a garota quebrando o telefone dele. O prota enfrenta dificuldades no dia cheio de trabalho e não
pode contar com as garotas que estão com má vontade para trabalhar hoje. No final do expediente, ele reflete sobre isso e percebe que estava dependendo muito delas, sendo que ele é o chefe. É ele que precisa deixar claro para elas que eles não são família nenhuma. Em casa, Ayato recebe uma surpresa para comemorar os 2 meses com as garotas. Elas tiveram muito trabalho para preparar tudo e até usaram do próprio salário para comprar. Quando elas agradecem a ele como uma família, Ayato imediatamente desiste de dizer o que planejava. Akane tem agido um pouco fora do normal ultimamente depois que recebeu uma ligação da mãe, e Ayato não deixa de notar. Ela tem sido muito gentil e social com as outras garotas, fazendo elas comentarem sobre a mudança. Akane encontra Ayato ainda treinando na produção de seu café, como no início de tudo. Ele é bem direto ao perguntar se a garota pretende sair do café, e pela reação dela, parece que ele acertou em cheio. Akane está saindo por causa das circunstâncias em sua família. Ela pretende sair no fim de semana, então Ayato não precisa dar o pagamento do mês. Ele pode usar para tirar as coisas do quarto dela. Ayato tem um favor muito importante para pedir à garota, já que o café vai estar fechado amanhã. Ele convida Akane para um encontro. As garotas ficam sabendo do encontro e fofocam sobre, mas o encontro de Ayato era apenas para ter algumas informações de Akane sobre a preparação de café. No entanto, Ayato também queria que a garota se abrisse com ele, mas Akane não tem nada a dizer ao garoto. Enquanto isso, as garotas continuam a falar dos dois. Elas tentam imaginar onde seria o encontro mesmo com a chuva. No café deles, que agora estava fechado, Akane prepara um café para Ayato que ela acredita ser o último. A garota diz por vontade própria a sua história. Ela vem de uma família com uma longa tradição, então Akane precisa se casar e ter um herdeiro para continuar o negócio da família. Ela tem até um casamento arranjado com quem nunca conheceu. Akane fez um trato para poder fazer o que quiser por pelo menos um ano. Então ela começou uma banda e trabalhou no café nesse tempo, mas já deu a sua hora de voltar. Ela tem uma responsabilidade muito grande para cumprir com a família que nasceu. As outras garotas estavam bisbilhotando e entram de uma só vez, cada uma implorando para Akane ficar. Já o prota vai aceitar a decisão dela de ir embora, mas a vontade de Akane é ficar com eles para sempre e continuar com a sua banda. Mas não importa o que ela faça, a mãe sempre vai tentar de tudo para arrastá-la de volta. Então Akane pede para Ayato fazer uma coisa a respeito, e era só isso que ele precisava ouvir. Ayato encara a mulher de olhar vazio junto com Akane, mas ele deixa a garota se resolver sozinha enquanto fica calado apenas olhando. Akane tem dificuldade de encarar a própria mãe nos olhos e mais ainda de impor as suas vontades. Até que Ayato entra em uma pequena discussão mesmo na frente da mulher. As palavras dele foram bastante para encorajar Akane. Ela levanta para servir um café para a mãe, como uma anfitriã educada faria. A mulher desconfia que a filha seja incapaz de fazer um café decente, já que não sabe fazer um simples chá, mas Akane fez do jeitinho que a amada vovó ensinou. Ayato enche a garota de elogios, já que foi com ela que aprendeu. A mulher toma o primeiro gole do café e depois de esculachar a filha, o brilho chega em seus olhos. Ela achou o café de Akane perfeito e isso foi o bastante para a mãe entender que a filha deve viver a própria vida como desejar. As outras garotas chegam tarde demais para tentar convencer a mulher de deixar Akane. Tudo já foi resolvido graças a Ayato, que estava sendo pisado nesse momento. A mãe se despede da filha torcendo por ela com Ayato, mesmo com tantas rivais. Mais tarde, Akane encontra o prota sozinho na praia e agradece a ele pelo apoio. Ayato fica satisfeito em poder continuar desfrutando do café dela, e Akane dá um abraço carinhoso nele como agradecimento. Ele logo foge envergonhado. Ayato deseja falar algo importante com as garotas, mas elas estão a todo vapor fazendo planos para o verão com o salário que acabaram de receber. Ono chama a atenção de todas e o garoto finalmente diz que teve a ideia de abrir uma casa de praia, já que eles terão férias de verão. Por ser caro para construir uma casa de praia, Ayato investiu muito nisso. Será tudo ou nada, e é uma aposta arriscada que ele está fazendo. Então é melhor elas darem todo o seu melhor como fizeram no festival. Elas já planejam a mudança do cardápio do café e Rio vai cuidar da atualização das redes sociais. A estilista Oka aparece se exibindo em um biquíni que preparou para o verão, junto com uma tiara de flores tropicais. Ayato fica envergonhado com a exibição da garota e acha que só a tiara basta como tema do verão. Rio decide fazer o mesmo, se exibindo em um biquíni e se divertindo ao deixar o prota sem jeito. Não demora muito para tudo sair fora do controle. Akane chega e apenas informa Ayato que mudou o nome de sua banda para Garotas de Bigode Bagunçadinho, como ele sugeriu.
Logo cedo, Ryu arrasta Ayato para trabalhar, tirando umas fotos para divulgar no site do café. Ele tira umas fotos da novidade que Ono preparou, mas Ami e Ouka atrapalham seu trabalho. E em seguida ele tira umas fotos das meninas na praia. Todas estão sérias, menos Ami com o seu óculos horroroso. Depois das fotos, as garotas entram na água para se divertir juntos. Ayato aproveita para tirar uma bela foto do momento de felicidade delas. Quando o verão chega, o café que foi feito na beira da praia está lotado. As garotas estão com um uniforme personalizado e a receita nova de Ono fez um grande sucesso. A Chan e os outros dois que ajudaram a família desde o começo apareceram para dar apoio. A mulher entrou totalmente no clima do verão. O café na praia fica tão lotado que as garotas têm que trabalhar duro, principalmente Ryu, que exagera mais que as outras. Ela fica enciumada ao ver Ayato e Akane conversarem no horário de trabalho, mesmo que a garota estava dando dicas de como agilizar na preparação de café gelado que está sendo muito pedido. Ryu iria continuar trabalhando se não fosse derrotada pela tontura. A garota acorda grudada em Ayato. Ele dá um sermão por Ryu ignorar o conselho que todas pediram para ela descansar. Ayato diz o quanto ficou preocupado. Ryu toma a mão dele e promete que terá mais cuidado. Ryu fica toda feliz ao saber que Ayato ficou muito preocupado com ela, mas a felicidade da garota vai embora quando vê ele rodeado por clientes. Então Ryu manda todas para longe. Depois Ayato fica impressionado com a habilidade que Ryu tem em interagir. Ela consegue se dar bem com todos os clientes. Ami logo aparece na frente de Ayato pedindo permissão para espancar alguns surfistas, estes que estavam incomodando Ryu em seu trabalho. Eram os mesmos delinquentes do festival que deram as caras novamente para infernizar. Ayato dá a missão para Ami resgatar Ryu e amedrontar aqueles caras. Ami primeiramente tenta assustá-los com a máscara de Halloween, mas os três reconhecem ela por tê-los espancado anteriormente. Eles fogem com medo de levar outra surra ao invés das maluquices delas. Eles têm medo de encontrarem a cachorreirada Ouka. Quando Ryu vai ver, Ayato está rodeada de garotas novamente. Outro dia, as garotas curtem a praia particular, já que não apareceu ninguém por causa da chuva que teve. Enquanto se divertem, Ayato está tentando pescar. Akane se junta a ele para informar sobre a nova música que compôs. Como recente fã, Ayato está ansioso para ouvir. Ami atrapalha os dois com mais uma de suas artimanhas, e no fim do dia eles voltam para casa juntos. Em mais um dia, o café na praia enche de clientes, e Ryu novamente trabalha como uma condenada, fazendo com que Ayato tenha que chamar a atenção dela mais uma vez. Na verdade, Ryu fica contente toda vez que recebe a atenção de um Ayato preocupado. O café recebe a visita de uns homens da imprensa, interessados em uma entrevista, principalmente com a garçonete que todos falam bem. Quando a garota mencionada aparece, o homem a reconhece por já ter trabalhado com Ryu quando ela era uma criança e uma estrela de TV. Logo, todos no café também parecem reconhecê-la e acham que ela decaiu muito. A garota foge de todos os olhares de julgamento. Naquela noite, Ryu não apareceu para jantar com os outros. Os que sabiam do acontecimento não questionaram o motivo. Enquanto recorda seu triste passado sozinha, Ayato aparece ao lado de Ryu. Agora ele entende que a habilidade que a garota tem de socializar foi aprendida enquanto ela trabalhava duro para sobreviver. Mesmo que tenha sido um trabalho duro para uma criança, Ayato é grato por ela saber fazer o que faz, porque foi graças a Ryu que o café tem sido um sucesso. E por serem uma família, Ayato não quer que ela carregue um fardo tão grande e faz a garota chorar como um bebê. Pela manhã é a vez das garotas consolarem Ryu, do jeito delas, até Ryu voltar ao normal. Espero que tenham gostado. Deixem nos comentários com quem você acha que o prota vai ficar. E não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. Até a próxima e bye bye!